Ora, boas, bem-vindos ao Dois Solas da Lapa, Religião e Cultura servidos semanalmente. Convosco, Tiago Falcoeiras e Joel Silva. Como é que é, meu caro? Estás bem? Boas, meu amigo. Tudo fixe e contigo? Tudo a Também, andar? também. Tudo a andar. Tudo a Tava... andar, quer dizer, tudo a andar fechado em casa, mas por acaso hoje fomos dar uma voltinha. Nós estamos numa semana em que tivemos uma semana praticamente a chover ou sem sol, e esta semana apareceu o sol outra vez. Então fui levar comida à minha avó e quando cheguei fui aproveitar e dar uma voltinha com a Sara pelo campo aqui à frente de casa. Eu E não fui fiz ao a campo, piada. eu não Diz fui isto. ao campo, mas ontem e hoje também saí com as miúdas e com a Joana, que já não saímos há um bocado, fomos andar um bocadinho de bicicleta. Normal. Eh, e é um bocado por causa disso, o tempo melhorou um bocadinho e já dá aquela vontade de, ok, vamos lá fora. Mas estavas-me a dizer, diz. Não, eu estava a fazer a piada no Facebook porque aqui em frente de casa há algumas quintas e eu acho que estava mais gente a andar nas quintas do que provavelmente no Aldi ou no Lidl aí a essa hora. Portanto, uma das coisas boas que o confinamento tem feito é que as pessoas vão se habituando a andar aqui nos espaços verdes à volta e vias muita gente, vias famílias inteiras, sendo pai, mãe, filhos, avós. Via-se que o pessoal tenta aproveitar um pouco o bom tempo que tem feito agora, também para dar uma volta e para espairecer um bocado. Mas é verdade isso que tu estás a dizer, porque nós fomos ali para uma zona de escolas, que é onde tem a preparatória e tem o secundário, e aquilo tem um parque de estacionamento enorme, que ao fim de semana, bem, agora ao fim de semana e durante a semana também quase não tem carros, porque como as pessoas não estão a apanhar, aquilo é muito junto dos comboios, como não Yeah. estão a apanhar o comboio, então o parque está sempre livre. E é verdade isso que tu tens dito, porque de repente aquilo está cheio de malta que vai andar para ali ou de bicicleta, com a família toda, etc. E é giro ver realmente mesmo. Alterou-se um bocadinho a dinâmica da cidade, alterou-se um bocadinho, né? Uhum. As pessoas agora não saem tanto e quando saem vão passear, pronto, na zona porque não podem ir para passear para o outro lado. Isso é fixe, por acaso isso acaba por ser fixe. É Pois das é, pois. poucas coisas boas que o Exato, confinamento trouxe. exato. Podes crer. Mas Chuta. pronto. Então, e hoje? O que é que nos traz aqui? O que é que estamos aqui a fazer? Epá, nós temos falado muito de cinema, ou temos falado alguma coisa de cinema. Temos alguns planos para o futuro de mais um ou dois podcasts especiais sobre cinema. Mas um dos filmes, e nós esta semana fizemos um live no Instagram, fizemos o nosso passeiozinho pela memória, porque foi aí que o podcast começou há pouco menos de um ano, ou pouco mais de um ano, aliás, se calhar há pouco mais de um ano. Nós devemos ter feito o primeiro live no Instagram, que é em março, provavelmente foi a altura do Sim. confinamento. Na verdade, quando este podcast sair, fez um. já Já faz fez um um ano. ano, já sim. fez um ano. E um dos filmes que vai aparecendo sempre nas nossas conversas é um clássico do cinema cristão, chama-se I'm in Love with the Church Girl, e nós achámos que podia ser engraçado e interessante falar um bocadinho acerca do filme, mas também falar um bocadinho acerca de cinema cristão e porque é que nós, enquanto cristãos, pelo menos nós, os dois, tentamos fugir, desculpa a expressão, como o diabo da cruz, Sim. do cinema cristão. Joel, o que é que te lembras do I'm in Love with the Church Girl e de 0 a 10, qual é que seria a tua pontuação? Olha, então, deixa-me só fazer um pequeno preâmbulo que é, na verdade, o I'm in Love with a Church Girl é um filme muito importante para mim, porque foi o primeiro filme que a gente viu juntos, Tiago. Não estamos juntos. Não Não estamos estando juntos. juntos, porque já estávamos em confinamento, mas usámos Aliás, lá. Diz. pegando nisso, se calhar, se houver gente interessada em ver o I'm in Love with the Church Girl connosco, podem colocar comentários ou no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube, e nós organizamos, nós vimos na altura através do Netflix Party. Eu acho que o Netflix Party já mudou de nome, mas a estrutura é a mesma. Isto é, nós podemos juntar, não me lembro se aquilo tem algum Também não me lembro. limite máximo, limite mínimo não tem, porque nós éramos dois,
Portanto, a ideia é podermos ver um filme juntos e ir comentando juntos. Portanto, se houver alguém interessado ou interessada em sofrer em conjunto, nós podemos tentar fazer uma marcação e nós já conhecemos o filme, portanto, nós prometemos não spoiler, mas prometemos ser divertidos, porque o filme dá-se a isso. Mas Era, vai, era, Joel, era 0 aí. a 10. Eu já vou dizer a 10, vou acabar só o meu preâmbulo, que era isso. Para já, marcou, é um filme que marcou muito, porque foi o primeiro filme que eu vi contigo, embora não presencialmente, mas acabou por ser muito divertido, porque, epá, o filme realmente dá espaço para podermos comentar muito. Isso foi muito engraçado, porque durante 1h20, acho que o filme tem para aí 1h15, Começa logo no início, logo, porque o logo. produtor dá o logo cabo de produtor tudo. que parámos, o que é bom para quem não sabe, o Netflix Party, aquilo, a emissão está sincronizada entre os dois estão a ver exatamente a mesma coisa, e entretanto o Tiago escreve no chat, que aquilo é por chat, a gente vai vendo o filme. Tu viste quem era o produtor? Eu, não, então voltámos atrás para ver novamente quem era o produtor. Portanto, desde os 30 segundos do início do filme até ao final, há muito a comentar. Passando então para a tua questão, de 0 a 10, quanto é que eu dou àquele filme? Eu provavelmente dar-lhe-ia um 7 ou um 8, porque eu dar-lhe um 7 ou um 8. Eu também, mas eram negativos. Porque é preciso perceber uma coisa. Quantos filmes, se tu pensares, quantos filmes é que tu vês e te marcam? Não é? Acho que são muito poucos, estás a ver? E este realmente eu vi e marcou-me porque era tão absurdo. Era para um filme que se diz Marcas cristão. para a vida mesmo. Sim, depois é aquela coisa. É um filme cristão que eu tenho muitas dúvidas acerca do Evangelho, está a ser pregado. Ou seja, há ali tanta coisa que me marcou, que realmente eu só lhe posso dar um 7 ou um 8, estás a ver? O produtor, é assim, como é que tu podes dar menos de 7 ou 8 quando o produtor é aquele, estás a ver? Vamos Não lá vamos tentar, revelar. só porque nós já estamos a falar, se calhar, há 5 minutos acerca do filme e ainda não falámos do que é que trata o filme. Deixa-me ir aqui para os meus apontamentos, isto é para a página da Wikipédia do filme, que é sempre bom. O filme é escrito por um senhor que, de alguma forma, emula no filme a sua experiência. Portanto, o filme trata sobre um Miles Montego, que é um É autobiográfico. passador de droga, alguém envolvido em negócios um bocado estranhos, que conhece aqui diz uma nice Christian girl, portanto, conhece uma miúda. Depois, Acontece ali eu qualquer não vou coisa entre esquecer eles isso. os dois, Eu diz. vou apontar aqui porque eu quero que depois que a gente possa discutir o que é uma nice Christian girl. Porque Boa, aponta, está aqui aponta. apontado, vai, continua. Eles começam um relacionamento, os pais delas estão contra, mesmo sem saber que ele está envolvido com drogas, ou seja, somente pelo facto de ele não ser crente ou não ser cristão. Entretanto, a polícia começa a rondar mais os passos onde ele anda, ou a rondar os seus passos. A mãe dele morre, ela tem um acidente e fica em coma, portanto há ali tudo e mais alguma coisa, e a gente não vai contar o fim, mas dizendo só que o tal senhor que escreveu a história e em quem o filme é baseado também aparece lá no final. Eu Eu, ao contrário de ti, não dou nem um 7 nem um 8, portanto, eu acho que há filmes que nos marcam positivamente e há filmes que nos marcam negativamente, portanto, isso não invalida a nota Este que eu marcou-me daria. positivamente, já agora. Este marcou-me positivamente. Foi ultra positivo aquilo. Já agora, eu estou a abrir o meu IMDB, porque na altura eu dei nota ao filme, e já Tu és agora gostava de desse. ver. Tu és desse. E aposto que deste um. É assim, ou dás 7 ou 8 ou dás um. É que não há um meio termo. Eu acho que um não dei, mas Não posso deste dizer um. que dei. Bem, mais 2 eu vou ficar Posso chocado. dizer. Não, isto é assim, não dou um porque para dar um eu desisto do filme a meio, mas dei um sólido 2.
Está bem. É justo, ok, é justo. Mas, ó Joel, antes de irmos ao A Nice Christian Girl, o que é que te incomodou? Epá, bem, há muita coisa que me incomoda. A escrita é muito má. A escrita era muito má. As As personagens interpretações são são muito ruins. más. Não há profundidade nenhuma nas personagens. Ou seja, aquilo é o... Epá, há alguma profundidade e eles são ocos, aquilo é um buraco sem fundo. Pois, exatamente, tem muita profundidade. Então, portanto, essa parte é má. E depois, incomoda-me esta coisa de tu catalogares como cristão um filme que eu não percebo muito bem o porquê. Ou seja, porque eu acho, bem, eu nunca vi muitos filmes. Bem, Porque é um filme feito para um nicho. pois, mas É um eu filme estava... feito por cristãos, em teoria, feito para um grupo de pessoas e tenta. Bem, aí eu acho que a gente pode discutir. Tenta criar alguma coisa nas pessoas que estão a ver. Em nós criou vontade de rir repulsa. também. Eu estava a ver se me lembrava assim, é que deve de haver, de certeza que já houve, bem, e de certeza que já vimos vários, tu se calhar vais-te lembrar, filmes feitos por malta secular que retratam a religião e talvez, e obviamente porque as pessoas não serem cristãs, se calhar não conseguem ter uma profundidade em alguns assuntos, mas que apesar de tudo, São uh, mais profundos. São exatamente, mais ou seja, sinceros. exatamente, há uma sinceridade. Ali o que passa é que os cristãos, ou seja, a tonta da menina, não, a nice Christian girl, como eles chamam, é uma nice Christian girl, mas depois por alguma razão envolve-se com um gangster que não é cristão, que logo aí é assim meio estranho, epá, e depois leva-o à igreja e ora muito por ele e as coisas. Ainda bem, sou todo a favor. Por favor. Mas aquilo é propaganda, é má propaganda. É aquilo que eu chamei, aquilo é mesmo má propaganda. Porque quem vê aquilo realmente vai catalogar qualquer cristão como doidinho. É doidinho, ou seja, um cristão a tentar fazer arte Ou só vão, aquilo que remetem ou é oco. terrível. Diz? Ou vão ou oco, porque aquilo que, pegando no que tu estás a dizer, eu falava de sinceridade, mas podemos falar de conteúdo. Ou seja, mais do que o conteúdo do filme, parece-me que as personagens não têm muito conteúdo. Uhum. E mesmo dentro do conteúdo cristão, que era o que tu dizias, há filmes escritos por não cristãos que me parecem mais sinceros, no sentido de terem conteúdo e de irem buscar alguma coisa, de ter uma maneira de apresentar aquilo em que as pessoas acreditam e vivem, e ali há, se calhar, desculpa a palavra, há uma futilidade que é mascarada por uma determinada fé que eu diria que mais do que fé em um Deus, é uma fé em alguma coisa que alguém ou alguma coisa vai fazer acontecer. Uhum. Porque parece que é o que ela tem. Ela não, apesar de toda a fé que ela possa dizer que tem, há ali uma questão de força no sentido de eu se orar com muita força ou se eu desejar com muita força, isto vai acontecer. Uhum. E o que passa é um filme mal escrito, mal interpretado, mal realizado, que acaba por ser oco. Uhum. Isto é, estranho ainda quando aparentemente é baseado em fatos reais, por pessoas que, ou pela pessoa que à partida viveu algo semelhante, e que das duas, três, ou não tem qualquer qualidade na parte escrita e de realização, porque ele também é o realizador daquilo que eu me lembro, ou então a dificuldade de passar aquilo em que acredita é uma dificuldade real, porque na verdade nós ficamos sem saber Sim. aquilo em que ele acredita. Sabes o que é que eu sinto que aquilo já é muito uma visão liberal, né? Ou seja, parece-me que há muito uma teologia ali liberal por trás, de prosperidade também, ou Mas seja... por trás de quem escreve, porque algumas das personagens, principalmente os pais dela, à partida não teriam esse ponto de vista. Sim. Houve uma coisa que realmente me chocou, ou seja, chocou, não,
Pronto, é o que tu dizes. Nós não estamos eu não estou habituado a ver filmes cristãos. Não estou, e já percebi porquê. De vez em quando lá alguém sabe, vamos ver aquele filme cristão. E depois eu percebo, pois já percebo porque é que eu não vejo filmes cristãos. Voltamos à nossa discussão de tu tens que ser cristão para fazer determinada coisa, ou sendo um artista cristão, podes fazer alguma coisa que mostre os valores em que tu Pois, acreditas, exatamente. sem estar a vender o teu peixe de uma maneira que seja Yeah. estupidamente tu achas que é apelativa, porque eu acho que vendo aquele filme ninguém achará aquilo apelativo. Sim, e deixa-me pegar, queria só dizer aquilo que realmente depois me chocou, ou seja, aquilo estava a ter tudo, era só mau, ou seja, a escrita é má, as personagens são o que são, mas depois há ali um momento em que eu ali me senti mais chocado e mais atacado, que foi o momento da ida à igreja, que essa parte marcou mesmo, que de repente o realizador fez questão de focar a riqueza de todos os envolvidos, a riqueza do pastor que andava, não sei se era de Porsche, se era de Ferrari, se era de Maserati, mas era uma bomba daquelas. Fez questão de focar isso nos diálogos, a dizer, aquele é o teu pastor? Sim, sim, nós aqui. Ou seja, parece que era a tentar vender, é mesmo aquela coisa da teologia da prosperidade, tentar vender o Evangelho, não por Cristo, mas estás a ver, as pessoas aqui são cristãs e olha só o que é que elas atingiram. E isso obviamente, já estávamos a par da teologia da prosperidade, etc., mas de repente tu estás mesmo a passar a mensagem. Eu vejo, se um não cristão está a ver aquilo, a sensação que eu fiquei é... Pois, não está, mas se tivesse, a sensação que tu ficas mesmo é realmente o que eles estão a vender não é Cristo, é já viste, se tu fores à igreja, Cristo até, nem sei se eles falaram de Cristo alguma vez, não, se calhar falaram, mas é assim, se tu fores à igreja, já viste, tu podes ser como o nosso pastor que tem um grande carro e alta cena e anda lá de Chanel e não sei o que mais. E essa parte foi mesmo... Aí foi quando o filme para mim se tornou mesmo triste, estás a ver? Já é aquela coisa tipo, isto é motivo de chacota total, e naquela parte foi mesmo, isto era mesmo escusado, esta parte é mesmo parvo. Que é aquela coisa que, como Cristo não é suficiente, parece que como Cristo não é suficiente, as pessoas, se eu só falar de Cristo, não vão tirar nada daí, deixa mostrar que, pá, olha que as igrejas estão a ver a malta é bué rica, é bué próspera, porque então isso é que vai vender. Cristo o Evangelho não vende, mas a prosperidade vende imenso. E é muito triste. Achei, essa parte foi assim. Quando tu pensavas, bem, isto pior não pode ficar, afinal pode, olha, ainda ficou pior. O filme acaba em nota muito baixa. Em termos de filme, a maneira como o filme termina é completamente triste. Não me lembro. Já não me lembro. Com a participação do autor ou do realizador. Claro que sim, claro que sim. Ai, que horror, aquela coisa. Pois é isso, eu tenho que mostrar. Ainda é aquela coisa que vocês têm a ver quem é que está por trás e quem é que eu realmente sou. Ai pá, é tudo tão pretencioso, tão... não sei. Não, eu tirando, ou melhor, passando por cima, porque eu acho que tu já disseste o que tinhas a dizer e eu acho que é suficiente a parte teológica. A outra parte que me irrita solenemente é a parte da arte cinematográfica. Isto é, não só em termos de realização, mas também em termos de escrita. Eu estava aqui a pensar e qualquer episódio do Inspector Max, qualquer episódio de alguma série portuguesa, por muito fraca que seja, bate aquilo aos pontapés. Ou seja, e desculpa eu estar a utilizar o exemplo do Inspector Max, eu não tenho nada contra, vi se calhar todos os episódios à pala da minha filha. Grande série. Mas eu acho que tu percebes que, por muito fraca que a escrita do Inspector Max seja, e ela é formulaica, tu tens sempre aquela fórmula, dentro daquilo que a série quer ser, ela fala bem, não sendo nenhum. Sim, percebo perfeitamente, é verdade, concordo. Produto de grande qualidade. Agora, o que me irrita ali é que, em termos de contar a história, a coisa está mal feita, está mal aliás, o primeiro truque que tu aprendes quando escreves ou quando tens aulas de literatura é com a construção do mundo, e por isso é que eu dizia, tu quando crias um filme que é baseado em fatos verídicos, mas tu achas que aquele mundo não é real,
e que tu percebes que aquilo está feito de uma maneira que não é fidedigna ou não é verosímil, quer dizer, e é baseado em fatos reais, então tu tens um grande problema, porque tu percebes que aquilo foi mal construído, foi mal escrito, foi mal estruturado. E eu acho que esse é um dos poucos, quer dizer, eu vi alguns filmes cristãos na minha adolescência. Sinceramente, é uma das coisas que eu tenho passado ao lado conscientemente, porque, para quem não sabe, nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, há um mercado de cinema cristão, ou seja, a ideia é fazer um produto para um grupo de pessoas ou para comunidades sem os riscos morais e outros do cinema de uma forma geral. E eu acho que o erro, e eu tenho visto, e dos filmes que eu vi, eu lembro-me de alguns, não me lembro do nome, mas lembro-me de alguns, em que aquilo que é construído é uma imagem pálida da realidade. Portanto, tu estás a fazer filmes que, à partida, podem até ser baseados em factos reais, mas que parecem cópias baratas do chinês. Ou seja, tu estás a ver aquilo e aquilo parece-te escrito por alguém com problemas, claramente, mentais, porque o mundo que a pessoa está a descrever não é o mundo real. E neste filme isso é claro. Para além dos problemas teológicos, tu abordaste alguns, eu teria muitos problemas em que uma jovem da nossa igreja se comportasse de algumas das formas como aquela rapariga se comporta, Uma por nice exemplo. Christian girl. Mas isso fica para quem tiver coragem de ver o filme. Mas a minha maior preocupação, a minha maior dificuldade tem a ver com essa estrutura ou com essa estruturação de história que é feita para uma comunidade, mas que faz com que, quando estás a ver aquilo, repara, nós já falámos disto esta semana, eu vejo filmes de ficção, eu vejo filmes de terror, eu vejo filmes de tudo e mais alguma coisa, mas uma das coisas que uma obra tem que ter, seja ela literária, seja ela de cinema, ela tem que ser, vou faltar agora aqui o termo, mas ela tem que ter, o universo dela tem que ter lógica. Uhum. Certo, exatamente. É o Tu tens mínimo. É o mínimo que se pede. é realista, é verosímil. E eu acho que a maior parte dos filmes cristãos que eu me lembro de ter visto não conseguiam fazer. Epá, e tu vais até para os piores filmes do sci-fi e são maus, mas eu acho que ainda conseguem ser ligeiramente melhores do que aquilo em termos de escrita. Eu não sei se concordas, mas eu acho que se calhar há duas coisas que dificulta esta arte que é tagada como cristã e os filmes cristãos. Por um lado eu tenho que ter a certeza que as pessoas percebem a mensagem. Estás a ver? Ou seja, quase que não pode haver... Exato, quase que não pode haver espaço à descoberta. Ou seja, eu tenho que ter a certeza que a pessoa acabou de ver o filme e percebeu o que é que eu queria dizer. Que é logo, ou seja, Mas tu percebeste o que é que ele queria dizer. Exatamente. Tu tratas os teus espectadores como estúpidos. Todos os teus espectadores são estúpidos porque não podes dar nada à descoberta, nada pode ficar subentendido, tens que esbarrar. Eu acho que aí discordo contigo, porque eu acho que o problema tem a ver com as pessoas estarem numa bolha e não perceberem já como é que todas as outras pessoas se relacionam e relacionam com, por exemplo, um produto como um filme. Pois. Porque nesse sentido, tu podes pegar nos filmes menos cristãos de sempre, que tentam passar uma mensagem, podem ser filmes maus, mas eles sabem como chegar até ti. Uhum. Eles sabem como querem passar a mensagem. E nesse sentido, eu acho que tu tens uma mensagem, tens um objetivo, mas não dominas também aquele meio. Sim. E ao não dominares aquele meio, e ao não dominares também a maneira como falas com as pessoas que não pertencem à tua comunidade, tu falhas tudo. O meu segundo ponto também ia mais nesse sentido, que era a questão de, parece-me, eu fico sempre com a sensação que
este punhado de cristãos que se dedica aos filmes, ou uma grande parte deles que fazem estes filmes tagados cristãos, não percebem a arte que está em causa e não percebem. Ou seja, é mesmo aquela coisa, nós vimos o filme e de repente nós temos muito pouca coisa a dizer do filme. Ou seja, imagina que nós dissemos, olha, isto era tudo muito a mal, mas a fotografia do filme realmente, mas não, é o que tu dizes, é má. Epá, olha, a fotografia realmente vê-se que devia de ser o primeiro filme, etc. Epá, mas realmente pelo menos tinha uns atores, havia lá não, péssimo, tudo péssimo. O guião, mau. Tu ficas, então, mas... Ou seja, o produtor é que safa. Só o produtor é que sabe, as pessoas vão ter que ver o filme para perceberem porque é que o produtor é que sabe. E não se preocupem que aparece logo aos primeiros 30 segundos do filme, depois podem desligar, mas vejam quem é o produtor. E não está no IMDb tanto quanto eu sei, é mesmo só no filme. E é muito triste, acho que isso é muito triste. Posso confirmar. Vai lá ver. Mas parece-me que é aquela coisa triste que é... acho que não há mal nenhum as pessoas aventurarem-se e tentarem fazer, mas acho que é uma coisa especialmente das grandes igrejas, porque isto é patrocinado por uma mega church, pelas pessoas que estavam envolvidas. Estava lá, eu lembro de ver o nome do Israel Houghton, que era da igreja do Joel Osteen. Portanto, essas mega churches ou alguma coisa do género, essas grandes estruturas cristãs estão presentes por trás. E parece que o dinheiro realmente abre-te a porta para tu fazeres o que tu quiseres. Mas isso não quer dizer que tu devas fazer, no meu ponto de vista, só porque tu tens muito dinheiro e agora dizes, se toda a gente faz um filme, eu também vou fazer um filme. Não sei, acho que não é. Acho que a arte, e tem acontecido, é assim, acontece no cinema, acontece em muitos sítios. Há sempre o menino rico ou a menina rica que tem a oportunidade de fazer e, como tem dinheiro, vai fazer arte. E depois é o que é, porque não tem nada a dizer, não sabe representar, não sabe cantar, não sabe isto, não sabe aquilo, e a coisa sai furada. Mas pronto, acho que é um sintoma. Já nem é um sintoma, acho que já é mesmo um defeito de fabrico de todos estes filmes cristãos. Será que estamos enganados? Por acaso, quem nos ouve, eu gostava que nos escrevesse pelo e-mail ou nas redes e dissesse, olha, malta, este filme cristão até é bom. Este filme cristão, olhem, eu já nem dou que seja um dos meus filmes de sempre, mas que seja, que dê para ver, para chegar ao final e, por favor, se alguém que nos ouve aqui, os milhares e milhares de pessoas que nos ouvem, por favor, se houver uma que já viu um filme cristão que nos possa dizer, olha, este vale a pena verem, por favor, digam-nos. Eu e o Tiago prometemos que o iremos visualizar. Não? Muitos filmes. Sabes que houve, aliás, há diversos tipos de filmes cristãos. Quando falo de filmes cristãos, filmes feitos por produtores ou por empresas ou por igrejas cristãs. E há de tudo. Ou seja, eu não diria que serão todos maus ou que serão todos maus em igual quantidade. Eu lembro-me de ver 2 ou 3 filmes, agora não me lembro do nome, Deixados mas para eram trás. livros. Não, eu esses não tentei ver, tentei ler o primeiro livro e mas A Cabana. não é a minha onda. A Cabana eu tenho maiores dificuldades. Não, há uma série de. Estou a tentar, Tiago. Eu sei. Há uma série de livros de filmes baseados nos livros salvo erro de Janet Oakey, que é uma autora que muitos dos livros se passam no Oeste. E tem a ver com a vida dos pioneiros. É uma onda mais romântica, mas dentro da estrutura narrativa de uma casa na pradaria. E aí, por vezes de forma muito direta, mas muitas das vezes de forma indireta, eu acho que se conseguem passar valores, questões de fé, e os filmes, sendo até se calhar para. Eu lembro-me que muitas das irmãs de uma das igrejas a que eu pertencia viam e gostavam muito. Eu vi e achei alguma piada,
mas serão filmes que sabem o que é que estão a fazer e que têm como base um livro que, para todos os efeitos, está dentro de uma certa corrente de estilo ou de género. Um dos filmes que mais sucesso teve, eu sei que já teve uma sequela e eu só vi o primeiro, é O Deus Não Está Morto. Está no Netflix, se quiseres podemos ver esse também. Podemos ver. Eu lembro-me de ter visto o primeiro e de ter achado muito fraco ao nível da argumentação. E de toda a gente achar que o filme era muito bom e era muito genial. Qual é o meu problema? O meu problema é que aquilo passa-se, salvo erro, numa tarde ou numa noite, numa discussão, há ali um período de tempo curto, e a resposta de quem faz este tipo de filmes é que a resposta tem que ser o mais rápida possível. Portanto, não há espaço. Tu há bocado falavas de não haver espaço para a descoberta, de não haver espaço para a interpretação, de ser dado tudo à boca tipo Papa. E eu acho que o problema ali é esse, é que as pessoas partem do princípio que ninguém é capaz de compreender aquilo que se quer para transmitir. E então decidem dar-te uma papa. E aí também é uma questão que me interessa, é tentar perceber como é que nós somos formatados, até culturalmente e sociologicamente, por aquilo que vemos, quer seja bom ou mau, ou quer gostemos muito ou quer gostemos pouco, mas como é que as séries que a gente vê, como é que os livros que a gente lê, não só passam a realidade daquilo em que a gente acredita, de uma forma cínica ou de uma forma mais sincera, mas também como é que argumentam em termos de, por exemplo, como é que uma série passa determinadas ideias. E é aí que eu acho que o cinema chamado cristão falha. Porque mas já, olha, deixa-me só fazer um ponto para não sermos demasiado só críticos do cinema cristão. Por exemplo, uma coisa que eu agora estavas a falar, eu estava-me a lembrar que tem acontecido muito, é esta nova linha dos social justice warriors e de repente também, seja a parte LGBT, seja que de repente começaram a invadir Hollywood e de repente os filmes também são propaganda. E a Netflix tem uns quantos assim, que é a mesma coisa. Eu sinto exatamente a mesma coisa. Tu começas a ver e desisto, porque realmente só há propaganda, ou seja, ninguém está muito interessado em contar a história, ou pelo menos a história não está a ser contada, mas o propósito até às vezes nem é a história, é tu passares uma mensagem. Pá, isso, eu lembro-me de uma série que quando eu vi, foi uma das primeiras, quando eu coloquei o Netflix, foi das primeiras séries que eu vi, que era Super 8, será que era Super 8? Que era de super-heróis. Eu sou um sucker por super-heróis, sempre que aparecem eu vou ver o que é. Epá, ao sexto episódio eu desisti, estás a ver? Porque estás sempre a levar com uma propaganda que chega a um ponto que é chato, é só chato. Se tirasse aquela propaganda... A série dos irmãos Wachowski, que agora são as irmãs Wachowski. Dos realizadores, que agora são realizadoras do Matrix. É? Não sabia disso. Pronto, vai. Uma mudou de género, a outra é transexual. Ok. Olha, não sabia disso. Não sabia disso. Pá, e também acho que é um bocadinho a mesma linha. Acho que no final do dia chega à mesma linha, que é a propaganda. Venha ela, mas pelo menos que seja bem feita. Pelo menos é para me doutrinar. Há uma diferença entre contar uma história e, contando a história, tentar alterar a tua maneira de pensar, e outra, ignorando a história, tentar mudar a tua maneira de pensar. Para mim sem dar, por vezes, conteúdo nenhum. Se me querem doutrinar, pelo menos sejam hábeis a fazê-lo. Estás a ver? Estás a ver? É fixe. Se não, contem só a história, tentem só a contar uma história. Por exemplo, eu acho que foi isso. Agora estou a pensar, estou a relacionar temas que não estão diretamente relacionados, mas que foi. Tu chegaste a ver o Roma? O filme, o Roma? Sério? Não, o filme. Era Roma, Ainda não. Ainda não. Não, viste o Roma. Eu gostava de ter a tua opinião. Eu andei a adiar montes de tempo o Roma, porque achava que ia ser chato e etc. E de repente
o filme é só o day by day, estás a ver? Mas naquela simplicidade, eu não sei o que é que aconteceu ali, para já está muito bem filmado, pronto, isso ajuda logo, tu tens uma grande fotografia preto e branco assim, pá, esquece, é logo outra coisa. A cena inicial, que é lá uma senhora a limpar as escadas, aquilo está para aí 5 minutos só ela, a imagem vai abrindo só ela, pá, está maravilhoso, aquelas coisas, de quem aprecia um bocadinho destas coisas, está maravilhoso. E a história é tão simples, não há ali estão-me a tentar puxar para o preto, ou estão-me a tentar puxar para o branco, ou aquilo é muito cor-de-rosa, ou tens que ver. Não há nada disso, há uma simplicidade, é uma história mais banal, podia ser a história do nosso vizinho do lado, mas de repente nisso, tu sentes que a arte foi levada quase ao extremo de como é que eu conto a história mais simples, mas que eu te mantenho preso durante 2 horas a ver aquilo. E eu chego ao final do filme, eu lembro-me, acho que fui com a Joana, eu estava a dizer, bolas, eu não estava mesmo à espera disto, pensava que ia começar a desligar, a pegar no telemóvel, etc. E de repente o filme não há nada assim que seja ultra marcante, que tenha aquele twist, etc. Mas tu ficas agarrado, porque realmente tu percebes quem está a fazer isto, sabe contar uma história. Não é qualquer badamé que chegava lá e com um argumento daqueles, um guião tão simples, conseguia contar uma história que tu ficasses preso, estás a ver? Se calhar é um bocadinho, tu no outro dia estavas-me a falar do Malcolm and Mary, se calhar é um bocadinho o contrário, é tentar nos conceitos simples, depois se calhar não foi tão fácil. Sim, mas assim. Não, repara, o Malcolm and Mary pode ser lido de diversas formas. Malcolm and Mary, para quem quiser, está no Netflix. Netflix tem que começar-nos a dar o pacote. A gente está farto de fazer publicidade na Netflix. Este é o último episódio Netflix. Vocês que nos ouvem, a partir de agora só vamos falar da HBO. É com a Zendaya e com o John David Washington, o filho do Denzel, que me irritou neste filme. Ele entra, por exemplo, eu nunca me lembro do nome, Black, aquele filme do Spike Lee sobre o tipo ainda que entra no KKK. Eu gosto muito do Spike Lee. Que é bom. Foi uma grande surpresa. Por exemplo, aquilo que tu estás a dizer, eu não gostei do filme, eu acho que o filme quer ir a muito lado. Em primeiro lugar, eu acho que o filme é uma tentativa do realizador refilar um bocadinho ou de destilar o ódio para com aqueles que não percebem o que ele entende como arte e o que é que ele faz sendo arte. Parece-me que muito do que está ali é um bocadinho de azia. Depois é uma coisa muito pós-moderna, no sentido em que é uma discussão de casal. Epá, eu já vi várias discussões de casais, principalmente no Bergman. Epá, desculpem, o Bergman com uma noite mal dormida e com falta de inspiração bate aquele senhor porque é o técnico em 5 segundos. Epá, mas pronto, eu não gostei do filme, eu não gostei da maneira como o filme está estruturado. Acho que é um filme muito bonito. Um dos melhores comentários que eu vi parece um anúncio da Gucci. Yeah. Eu vi o trailer e fiquei mesmo com essa sensação. Só que tem 2 horas. Eu do trailer fiquei, poça, o preto e branco está incrível. Mas é mesmo isso, é mesmo anúncio da Gucci. Há planos bons, há planos muito bons, mas pegando naquilo que tu estavas a dizer, eu não gostei do filme, mas eu guardo, por exemplo, 2 coisas. Guardo a interpretação da Zendaya, que eu acho que é muito boa, e guardo a fotografia, mas também, se calhar, a realização. Portanto, não gostando da história que me estão a contar, não gostando da maneira como a história foi construída, eu guardo 3 coisas. Eu acho que tem uma muito boa interpretação, tem uma boa banda sonora também, mas a fotografia e a realização são muito interessantes. Agora, quando tu vais para este tipo de cinema de que nós estamos a falar, o que me irrita é quando não há nenhuma coisa para tu dizeres, ok, isso. Esta hora e meia foi má, mas olha, eu guardo uma coisa, não. Mas sim, eu acho que não é difícil, e aquilo que estavas a dizer, tu, quando vais para o cinema de autor, às vezes não é difícil tu veres filmes simplistas do ponto de vista de história, que a história não é grande coisa, no sentido de não ser muito rendilhada, não ter
muita coisa a acontecer, mas quando a pessoa sabe do seu métier, quando a pessoa sabe realizar ou quando a pessoa escolhe bem os atores, por vezes tu não precisas ter muito mais, tu consegues contar a história que queres. E às vezes tu não precisas de muito dinheiro para isso. Pá, nós continuamos a dizer, meus amigos, se quiserem aproveitar, escrevam, nós corremos o risco de sofrer uma apoplexia, mas vemos esse filme convosco, por prometermos dar-vos a oportunidade de rir um bocado, connosco e senosco, portanto só a ver o filme já dá para vocês rirem, mas se quiserem a nossa presença, nós podemos combinar isso. É assim, já agora, como são milhares as pessoas que nos ouvem, pode até haver pessoas que se estejam a sentir atacadas porque viram o Church Girl e gostaram. Também vos queremos ouvir. A gente vamos santamente discordar de vocês, mas continuamos, somos a favor da paz, especialmente nestes assuntos, não queremos que isso nos divida, portanto, escrevam-nos também, desculpem, vamos expulsar as minhas filhas lá para fora, desculpem, acho que foi o primeiro podcast, olha, depois de gravarmos uns 20 e tal, foi o primeiro que eu tive que expulsar as minhas filhas em direto. Podias ter chamado as tuas filhas para quem nos está a acompanhar no YouTube ver, pá, as miúdas. Mas pronto, é isso. Escrevam-nos também e digam-nos porque é que gostaram do filme e porque é que nós estamos errados na forma como nós estamos a avaliar este filme. Acho que, de qualquer maneira, Tiago, se alguém que tenha gostado do filme e que quiser falar connosco, nós também conhecemos médicos e podemos ajudar a marcar uma consulta. Aliás, até já recebemos um médico aqui, ele é alergologista, mas se precisarem de drogas fortes, ele também arranja, portanto a gente faz isso acontecer. E a dizer que, se bem me lembro, quando nós acabámos de ver o primeiro filme, porque nos marcou, daí eu ter dado um 7 ou 8, nós fomos à procura e acho que já havia o 2, não era? Havia o I'm in Love with a Church Girl 2. Não foi esse que nós vimos, que havia o 1 e o 2? Não, a sério. Não era? Eu acho que eu lembro-me que a gente tinha falado. Ou, se não era este, era outro filme cristão, mas eu tenho quase a certeza que a gente tinha visto que já estavam aí a fazer o I'm in Love with a Church Girl 2. Parece-me que há uma versão africana. Ai, agora disseste tu. Descobre onde isso está. Já temos que fazer esta semana. YouTube. É um filme nigeriano. Ai, já temos o que fazer. 2019. Olha, vai ser melhor. Meus amigos, vocês acabaram de abrir a caixa de Pandora. Bem, Tiago, onde é que nos podem encontrar? Daqui a 2 meses fazemos um podcast sobre o I'm in Love with a Church Girl versão nigeriana. Vai buscar. Meus amigos, podem nos encontrar no iTunes, no Spotify, no Facebook e no Instagram. Podem enviar mails para 2solaslapa@gmail.com. Participem, vejam o filme, comentem para combinarmos aí um visionamento em grupo, poderia ser interessante. Temos de falar com o Manel para fazer uma reunião de jovens com I'm in Love with a Church Girl. Eu acho que ia ser bom. Íamos ter muitos pais chateados. Acho que íamos ter muitos pais chateados. Com razão, chateados com razão. Meus caros, nós voltamos para a semana. Joel, porta-te bem. Abraço. Vai lá pedir desculpa às tuas filhas, pá. Não as deixaste entrar no nosso podcast. Quando elas crescerem, tiverem feito alguma coisa da vida, também podem ter o podcast delas. Até lá. Tchau, meu amigo. Tchau, Joel. Abraço.